Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a aula é bem rapidinha. Eu postei na semana passada o vídeo dessa necessaire lá no Reels, no Instagram. E eu recebi bastante mensagens nas dúvidas das medidas que eu faço com a régua. Então, gente, eu decidi fazer um vídeo aí para ajudar vocês, tá bom? E desde já, gente, eu peço para que você deixe o seu like. Porque, gente, para você pode não parecer nada, mas pra gente é muito importante que você deixe o seu like, ativa o sininho de notificações para você ficar em dia com todo o conteúdo do canal. Porque quando você deixa o seu like, você mostra pro YouTube o quanto o nosso conteúdo é importante. E ele vai levar o conteúdo para o máximo de pessoas possível, tá? Bora lá para nossa aula então. Essa é uma das necessaires mais fáceis que eu já fiz na vida, pode acreditar. Então aqui eu vou utilizar um plástico cristal colorido. Esse aqui é o branco. Vocês encontram esse plástico lá no magmatextil.com.br. Então eu tenho uma medida aqui de 47 centímetros por 25 centímetros. Vou utilizar um zíper, vou utilizar esse zíper transparente. E vou utilizar um cursor. Eu vou começar cortando as pontinhas desse plástico aqui, que eu preciso dar uma entradinha para que dê tudo certo. Eu vou posicionar o meu plástico bem certinho aqui na base, bem retinho, mais retinho possível. E eu vou posicionar a minha régua daqui da parte de fora para dentro no 1 centímetro. E eu vou virar a minha régua e vou contar aqui, olha, daqui para lá 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Vou posicionar a régua nos 4 centímetros e no 1 aqui. Dessa maneira aqui, ó, daqui pra cá no 4 centímetros a régua e daqui pra cá no 1 centímetro. E eu vou cortar. Se você quiser, você pode fazer essa marcação com uma caneta, tá bom? Com uma canetinha permanente ou com lápis. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Posiciono o plástico bem certinho. Posiciono a régua no 1 centímetro e aqui no 4. E vou cortar. Feito esse processo, eu vou pegar o zíper e vou destacar esse zíper. Eu vou utilizar somente um lado do zíper. Reservo aqui o cursor, então posiciono dessa maneira, com o corte que eu fiz virado para cima. Viro a minha peça dessa maneira. Eu vou posicionar o zíper aqui, olha, com o dentinho virado para baixo. Alinho aqui bem certinho com a minha peça e eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina por toda a minha peça. Lembrando que aqui está o corte que eu fiz lá de 1,4 centímetro. Alinho a peça, perceba que o corte está aqui. Vou colocar o zíper aqui com o dentinho virado para baixo, alinho a minha peça e faço uma costura por todo o zíper com um pé de máquina. Estou utilizando a linha de nylon 60 ao ponto 4. Vou costurar aqui, vou dar um retrocesso aqui no início e vou costurar com o pé de máquina por toda a minha peça. Vou alinhando, venho posicionando, olha, e vou costurando. Venho passando o meu dedo para que o plástico fique bem coladinho com o outro, o plástico do zíper. Costurei o plástico, corto o excesso do zíper. Vou colocar a peça novamente dessa maneira, viro a minha costura toda pra cá, coloco o zíper aqui, olha, de maneira que ele fique retinho. Eu vou pespuntar aqui por toda a extensão da peça. Vou fazer uma costurinha bem na beiradinha para sentar a costura pro outro lado. Feito o pesponto, o direito está virado para cima, eu vou colocar o cursor. Então, eu vou virar dessa maneira a minha peça, olha, de maneira que o direito fique para dentro. Eu vou colocar o cursor, deixando a minha peça para o avesso. Coloquei o cursor, vou dobrar a peça bem certinho no meio, alinho aqui o zíper, os cortes da lateral. Vou prender um clips, alinho na parte de baixo também. Prendo um clips aqui na parte de baixo também, para que fique bem alinhadinho dessa maneira. E eu vou fazer uma costura aqui por toda a lateral. Vou começar aqui pela parte de baixo, vou dar um retrocesso, lembrando que eu estou utilizando o ponto 4. Vou costurar com o pé de máquina por toda a peça. Chego aqui, ó,
viro, finalizo aqui na parte de cima. Vários retrocessos aqui. Costurei a lateral, vou cortar o excesso de zíper que ficou aqui, eu vou cortar bem para que fique bem certinho. Limpo já minha peça. Feito isso, vou pegar a régua, vou posicionar nos 2,5 cm. Com a ajuda de um giz, eu vou marcar aqui, mais ou menos do meio para baixo. Vou marcar bem com giz. E da costura para cá, 2,5 cm. Marco com giz também. Vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Posiciono a régua bem em cima da costura, nos 2,5 e risco. Do outro lado também. Eu já vou fazer a marcação daqui de cima também. Então, eu vou posicionar a régua nos 2,5 cm, do plástico para baixo. 2,5 cm, vou fazer uma linha. Já vou deixar marcado essa linha também. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Do início do plástico, 2,5. E essa marcação que eu fiz aqui na lateral, fiz dos dois lados, eu vou posicionar, olha, dessa maneira e vou vincar exatamente em cima da linha de 2,5 que eu fiz. Coloco um clips aqui, faço a mesma coisa na outra marcação, dobro bem em cima da linha e coloco um clips. Agora eu vou unir as duas pontas que eu dobrei, olha, vou alinhar certinho, tiro o clips. Alinho direitinho, coloco um clips. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tenho a linha de 2,5, dobro bem em cima da linha, coloco um clips para não escapar. Aqui do outro lado, a mesma coisa, dobro em cima da linha e já vou alinhar lá com a outra dobra que eu fiz, olha, dessa maneira, certo? Coloco um clips. Então, acerto bem certinho aqui embaixo, olha. Vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou fazer uma costurinha com um pé de máquina aqui na parte de baixo. Retrocesso no início e no final, um pé de máquina, ponto 4, sempre o ponto 4. Eu não vou mudar o ponto nessa necessaire, tá? Corto o excesso de linha que fica. E agora, com a ajuda do secador, eu vou virar essa peça para o direito. Eu vou abrir o zíper. Vou esquentar e vou virar para o direito. Então, ajeito bem certinho, olha só, a caixinha de leite ficou pro lado externo. Fiz aquela marcação daqui para cá de 2,5 cm e agora eu vou dobrar exatamente nessa linha de 2,5 que eu fiz. Dobro e vou clipar. Vou dobrando, olha, exatamente na linha de 2,5 e vou colocando clipes para que fique no lugar. Dobrei tudo pra dentro, olha. E agora eu vou fazer um pesponto aqui na borda, por toda a volta da necessaire. Vou posicionar a necessaire, vou fazer um pesponto pelo lado de fora, bem na beiradinha, tá? A minha caixinha de leite ficou aqui, olha, com 5 centímetros. Aí você pode falar, então, eu quero a caixinha de leite maior, como que eu faço? O tamanho da caixinha de leite, você vai definir nessa medida aqui. Aqui eu utilizei 2,5 centímetros, ficou com 5. Então, se eu quero a caixinha com 7 centímetros, eu vou colocar aqui 3,5 centímetros. Então, é essas medidas das laterais que vai definir o tamanho da minha caixinha, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até o próximo vídeo.